Então, Daniel, o nosso convidado de hoje é mais do que especial. Isso porque ele está falando com a gente bem de longe, ele está falando com a gente diretamente lá da Inglaterra, ele está em Londres. E outro detalhe importante sobre este profissional, ele é profissional da área de saúde, é cardiologista e é também pesquisador do Imperial College, lá de Londres. E ele é de Porto Alegre, mas tem família aqui de Cachoeira do Sul. Então, mais do que nunca, o doutor Ricardo Petraco fez questão de nos atender e a gente fica muito, muito feliz com essa deferência, digamos assim, com essa preferência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Claro, sempre um prazer falar com colegas contemporâneos do Brasil, principalmente dessa cidade que eu muito visitei na minha vida, de Cachoeira do Sul, né? Então, antes de começarmos a gravar, pessoal de casa, só para vocês se situarem um pouquinho, o doutor Ricardo, ele foi para Londres, já está há cerca de 16 anos lá, constituiu família lá, enfim, tem a vida profissional dele toda lá, mas sempre com a ligação aqui com o Brasil, e vocês já viram desde o início aí, pelo que eu falei, o porquê dessa ligação, né? Família por aqui também, e com isso ele continua com certeza acompanhando, doutor, como é que está essa situação de pandemia, tanto aí quanto aqui. E aí, para a gente começar, antes de falarmos sobre coração, que é o nosso tema principal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e lhe pedir uma panorâmica de como está a situação aí no momento e de que maneira o senhor, como brasileiro, vê a situação aqui do Brasil. Olha, a situação aqui na Inglaterra, em Londres, no momento, é uma situação, digamos assim, de melhora. A gente está naquela parte mais à direita da curva, onde os casos estão caindo já de forma bastante clara nas últimas semanas. E como a gente viu na primeira onda também, a gente parece estar umas semanas à frente do Brasil em termos do que está acontecendo. Então, enquanto nós entramos num pico em final de janeiro, por causa do Natal e do Ano Novo, vocês estão entrando no pico exatamente agora, estão passando pela pior crise no momento. Então, eu acho que são, por algumas semanas de diferença, nós aqui já estamos melhorando, a vida está começando a voltar ao normal. As crianças voltaram para a escola hoje, que é uma grande notícia aqui na Inglaterra inteira, enquanto que no Brasil a gente tem visto aí pela mídia e por colegas que a situação está no pico mesmo e a gente não sabe, é difícil de prever o quanto tempo que vai durar esse pico até que as coisas comecem a melhorar, né? Por aí, o grande diferencial com relação ao Brasil, isso é visível e pelas notícias também a gente percebe, é a questão de vacinação, né? Aqui está bem avançada e aqui no Brasil, infelizmente, está a passos lentos essa situação. Esse é um grande diferencial também com relação à nossa situação e a situação aí da Inglaterra, né? Eu acho que é um diferencial bastante grande. A gente vacinou perto de 25 milhões de indivíduos à primeira dose, mas a gente não está vendo ainda o efeito da vacinação na população de forma óbvia ainda. A gente tem que esperar algumas semanas ou até alguns meses para ver essa mortalidade realmente começar a fazer efeito. O que a gente está vendo agora é a melhora causada pelo lockdown que foi iniciado no final de dezembro, um lockdown um pouco mais agressivo, em que a gente não podia sair de casa e se misturar com outras casas. Então agora, na verdade, é uma melhora causada por esse isolamento social e a gente vai testar agora o que vai acontecer com o sistema de saúde quando a gente começar a voltar ao normal. E a expectativa é que em abril, maio, daí sim, se a vida voltar ao normal e a gente não vê um aumento do número de casos e mortes, a gente vai poder atribuir isso sim a essa campanha de vacinação que tem sido um sucesso aqui até agora, né? Eu citei lá no início, o telespectador deve estar lembrado que o Dr. Ricardo é cardiologista. Então, vamos ao nosso tema, que não foge também disso que nós estávamos conversando agora há pouco. Como é que fica o coração em tempos de pandemia? Qual a relação de doenças cardíacas, de problemas cardíacos com a Covid-19? Tem uma relação direta? Existe uma relação direta entre o vírus e o coração, que a gente aprendeu bem cedo isso na primeira onda aqui na Inglaterra e aprendeu também antes na China e na Itália, que esse vírus parece afetar o coração um pouco mais do que os outros vírus da gripe e outros vírus que causam infecções no pulmão e no coração. E ele causa também uma infecção um pouco mais grave, que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação no músculo cardíaco, e que alguns pacientes acabam evoluindo desfavoravelmente a óbito por causa disso. É claro que isso ainda é exceção, são poucos os pacientes daqueles que se infectam que desenvolvem isso, mas quando existe envolvimento cardíaco, infelizmente o prognóstico é muito ruim.
Inicialmente não se tinha uma ideia muito clara da porcentagem de pacientes que acabam tendo efeito cardíaco do vírus, mas se sabe hoje que é bem menos de 1%. Então não tem por que ter muito medo da população em geral com doenças leves, sintomas leves, não existe um risco maior, mas aqueles que acabam sendo hospitalizados, que vão para a UTI, precisam ser entubados, eles geralmente, frequentemente, têm o coração afetado, o que leva eles a uma chance de morrer muito maior. E tem um outro lado, que é o lado daqueles pacientes com doença cardíaca pré-existentes, acabarem morrendo mais e tendo doenças mais graves do que aqueles sem doença cardíaca. Isso a gente aprendeu também bem cedo na doença, na pandemia, e que a gente tem que chamar esses pacientes de vulneráveis ou de alto risco. Então, todas as recomendações que a gente dá para pacientes normais, para pessoas, indivíduos normais, para pacientes com doenças cardíacas, o cuidado tem que ser dobrado. Isolamento mais importante, uso de máscaras ainda mais importante, porque o risco de desenvolver doença grave é aumentado nesses indivíduos. Nesta época em que muita gente está em isolamento, muita gente ficou ou ainda está em isolamento por um longo tempo, muito estresse, muita carga emocional, até negativa, muito nervosismo, enfim, o coração fica mais afetado, novas doenças ou novas ansiedades que atingem o coração surgiram nesse período ou estão surgindo? É uma pergunta muito relevante, porque muitos pacientes, depois de ter a doença, acabam desenvolvendo o que a gente chama de COVID longo ou COVID persistente, que é uma síndrome, um conjunto de sintomas que persistem depois da doença. E dentre esses sintomas inclui falta de ar, cansaço, dificuldade em fazer exercício, e isso obviamente leva a um tipo de ansiedade. E uma das coisas bastante comprovadas já é exatamente essa interação entre os sintomas do COVID, o lockdown, o efeito psicológico e psiquiátrico dessa doença tem na saúde mental dos indivíduos. Então, a grande maioria dos indivíduos com COVID persistente, COVID longo, acaba tendo algum envolvimento também de ansiedade, de depressão. Isso é tão comum que as clínicas de COVID longo aqui incluem entre os profissionais multidisciplinares um psicólogo ou um psiquiatra que vai ajudar esses pacientes a seguirem isso aí nos próximos meses. Isso vai ser uma coisa muito importante para o sistema de saúde, porque assim que as pessoas recuperam do COVID e as UTIs, os hospitais melhoram, a comunidade vai estar cheia desses indivíduos que se recuperam do COVID e os médicos de família e os generalistas vão ser literalmente bombardeados com pacientes com esses sintomas. Então vai ter que ter toda uma estratégia do ponto de vista de política pública e de saúde pública de como oferecer o melhor tratamento para esses indivíduos nos próximos meses ou até anos, né? Bom, pelo que conversamos até agora, tem o aspecto de que o paciente cardíaco, ele contaminado com Covid, ele é um paciente mais suscetível, mais sensível. A grande dica, pelo que eu vejo de tudo isso, doutor, é realmente a prevenção maior para o cardíaco, para qualquer um de nós, mas principalmente para o cardíaco, que é o nosso foco principal, é a questão de se prevenir, se cuidar, evitar, né, de dar mole aí para a Covid e se cuidar para que não seja contaminado, para que não tenha que parar no hospital, para que não tenha que enfrentar uma situação mais difícil ainda. Correto, exatamente. O paciente cardíaco a gente tem que ser tratado como um paciente vulnerável, então todas as recomendações que a gente dá para o público em geral se tornam ainda mais relevantes para o doente cardíaco. Não se aglomerar, usar máscara em ambientes fechados, lavar a mão e tentar manter a doença sob controle. Se tem pressão alta, diabetes, sobrepeso, tentar manter tudo isso estável durante essa pandemia e, mais importante do que tudo, é se vacinar. Quando a vacina estiver disponível, o quanto antes possível, não hesitar em se vacinar, independente de qual a vacina, de qual a origem, todas elas oferecem proteção contra a doença grave. Então, a melhor maneira de prevenir doença cardíaca causada pelo COVID é exatamente através da vacinação. E assim que chegar, ficar disponível, como a gente diz, a melhor vacina é a vacina mais perto de você, né? A vacina no braço é a melhor vacina. Tomara que venha logo, né? Todos nós queremos, desejamos, né? E que seja oferecida para toda a população. Doutor Ricardo, a gente quer muito agradecer a sua disponibilidade e participação conosco aqui no NT Sul, tá? Muito obrigada pelos esclarecimentos e deixa o espaço em aberto aí, se o senhor tem algum recado adicional, alguma dica extra para os nossos telespectadores, enfim, para que o senhor faça a sua despedida.
Não, foi um prazer e a dica final é repetitiva, é monótona, mas é sempre a mesma. A gente tem que respeitar o que está acontecendo agora. A maioria dos hospitais, UTIs, estão realmente enfrentando uma crise muito grande. E eu sei que para muitos pacientes, muitas pessoas do público geral, eles não veem isso, mas é muito óbvio que a gente tem que se cuidar ainda mais fortemente agora nessas próximas semanas. E a grande mensagem final, que é a única coisa que vai estancar isso de verdade, é a vacinação quando ela estiver disponível. Então, não tem nenhum tipo de medo ou receio de que realmente a melhor forma de parar com essa pandemia é se vacinar, e principalmente para aqueles doentes que têm doença cardíaca, isso ainda é mais relevante. Ok. Doutor Ricardo, mais uma vez, obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos aí. Saúde para todos nós e vacina também para todos nós. Muito obrigada mais uma vez, tudo de bom. Tá aí, então, Daniel falando conosco diretamente lá da Inglaterra, doutor Ricardo Petraco, cardiologista gaúcho de Porto Alegre, com família aqui em Cachoeira do Sul também, que recebeu o NT Sul, conversou com o NT Sul através da internet, chamada de longa distância, mas enfim, conversamos, tivemos um bate-papo e muitas informações aí. Eu volto contigo no estúdio.